Bem, amigos do Papo de Quatro, é com a enorme satisfação que estamos aqui de novo para trazer para vocês uns recadinhos muito importantes. Mas o de hoje não tem carinho, meu amigo. É daquele jeito. Com força. Com firmeza. Porque conosco está a proprietária da uma de 3 casas dedicadas ao BDSM no Brasil. E nós aqui em Curitiba, Netinho, somos os privilegiados. Porque uma das sedes está aqui em Curitiba, onde se dedica à prática dessa malfadada ou muito bem sucedida, assim, digamos, prática sexual, que é o BDSM. Conosco está a Amanda Lima, da casa The Office Curitiba. Seja muito bem-vinda, Amanda. É um prazer, uma alegria, uma satisfação inenarrável recebê-la aqui conosco. Obrigada pelo convite. E a gente já quer saber logo, pra quem não sabe, o que é BDSM, essa siglazinha. O que significa? Ela é um conjunto de práticas, que é o bondage, que nada mais é do que restrição. Que aí depois a gente vai falar mais pra frente, que é diferente do shibari, né? Então, assim, o bondage, na verdade, é a restrição de movimentos. Aí entra o D, né, de BD, que aí é de dominação e de disciplina. O S de sadismo e submissão. E o M de masoquismo. Ok, que legal. Então o BDSM é isso. É uma esse prática conjunto, de conjuntos é um conjunto de práticas eróticas. Que, quando a gente fala sexual, a gente limita muito a prática sexual mesmo. E o BDSM não é direcionado ao sexo. Ele é direcionado para você descobrir novos prazeres eróticos. Mas pode acontecer no sexo? Pode. Mas não é o foco do BDSM. Mas são novos prazeres através De práticas eróticas. da dor, Sim. do sadomasoquismo, Sim. Isso. da humilhação. Exatamente. E a gente vai querer entender, porque pra quem não entende essa prática, pra quem não gosta, pra quem não curte, essas pessoas são chamadas de vanilla ou baunilha, né? Isso, exatamente. Eu brinquei hoje, coloquei aqui, não é um colar, é uma coleira, porque esses instrumentos que tem aqui são usados, né? Sim, E a gente quer saber, cita pra gente uma prática, então, do BDSM, pra gente entender do que a gente tá falando. Tá, então assim, ó, só pra vocês entenderem, vamos falar um pouquinho de hierarquia? Porque BDSM nada mais é do que um jogo erótico de troca de poder. Então, para pessoas maiores de 18, por favor, né? Menores, por favor, não façam. Então, Fica a assim, dica. Exatamente. Então, são pessoas maiores de 18 anos e que são práticas consensuais. Então, a partir do momento que você conversa com, né, um parceiro que você queira executar a prática, ambos têm que estar em comum acordo para aquela prática. Então, vamos lá. Hierarquia. A gente fala de top, que são aquelas pessoas que executam a prática. Então, aí entra os sádicos, aqueles que gostam de infligir dor, dominadores, shibaristas, né? Os riggers, que a gente fala, que é quem amarra. Aí temos os switchers, que é aquele pessoal que tem uma galera da comunidade que fala assim, fica tudo em cima do muro. Não. Eu falo que eu falo pra eles que eles têm prazer 100%, né? Ou eles dominam, daqui a pouco eles se submetem, tá tudo certo. Então, peraí, só uma pausazinha pra entender melhor. Switcher, então, é quem pratica das duas formas, tanto dominando quanto sendo dominado. Exatamente. Esse é a dominação que se dá Isso, ao o switcher. SW. SW. Então, por isso que você diz que ele faz... atinge o prazer Exatamente. a 100%, que das duas formas ele pratica. Exatamente. E falando aqui em dominação, te interrompendo, você é dominatrix. Eu sou dominadora. Então você encontra esse prazer em ser a restritora, quem restringe. Quem executa a prática. Quem manda. Quem manda. E aí, Quem por manda. exemplo, que ordens você dá, por exemplo? O que você pede, né? Porque tudo é consensual, como você falou. Sim. Que tipo de coisa que você domina ali na situação? Então, cada pessoa tem as suas preferências, né? Além de dominadora, eu sou sádica. Adoro! Tipo, Então- vela que queima. Isso é básico. Chicotada. Adoro. O que mais? Então, assim, ó, então eu sou sádica. Então eu sinto prazer tanto mandando na pessoa, quanto infringindo dor. Eu gosto das duas coisas, né? Então, assim, às vezes o pessoal fala assim, mas BDSM, as pessoas se apegam muito ao SM,
que é do sadomasoquismo. Então acredita que BDSM sempre tem que ter dor, e não é isso. Porque dominadores às vezes não são sádicos, eles gostam de dominar a outra pessoa. E aí os submissos, eles gostam de servir, e não necessariamente eles gostam de dor. Então, existe muito essa confusão do pessoal ainda em sempre colocar o sadomasoquismo junto, que tem que ser, se eu não fizer sadomasoquismo, eu não sou um dominador, não sou uma submissa. É que as pessoas, né, baunilha, Sim. que não tem esse conhecimento prévio, muitas vezes acredita que é uma coisa só. Sim. Né? E você acabou de explicar para nós Sim. que são 4 dominações que integram toda a prática, Sim, né? sim. Uma coisa muito interessante que você falou ali, que no BDSM, top é quem manda, né? Sim. E no mundo LGBT, top é o ativo. Sim. E necessariamente não é nem sempre o que manda. Exatamente. Então, isso que tem muitos nomes parecidos também, Sim. né? Que é muito interessante. Mas você faltou uma dominação ainda, né? Você falou sobre o top, o Isso. switcher E o bottom. e o bottom. O bottom são aquelas pessoas que sofrem a ação, né? Então, são os submissos, né? Que gostam de servir. São os masoquistas, que gostam de sentir a dor, né? Que têm prazer com a dor. São as pessoas que gostam de ser amarradas. Então, assim, pensa sempre o seguinte: top é aquele que executa a ação. Bottom é aquele que recebe. E o switcher, ele fala assim, ó, As duas hoje coisas. eu quero dominar. É aquele que hoje tem eu quero... o melhor dos dois mundos. Exatamente. Como é que a Amanda se descobriu nesse mundo de você ter esse prazer, né? De Aham. sentir e também de provocar, tanto de ser a dominatrix. Como é que você, Amanda, descobriu? Você tá com 43 anos. Quando que veio isso, o BDSM na sua vida? É que assim, ó, a gente vai percebendo que eu sempre fui dominante na minha vida, sempre. Eu sempre mandei no povo. E aí, falando nessa parte mais erótica, né, quando você é baunilha, é mais o sexo mesmo. Então eu sempre, por ser uma personagem muito, né, uma pessoa muito dominante, não adianta, sempre as pessoas que gostam de se submeter, elas ficam ali girando, né? Dominadores meio que se afastam, assim, dois bicudos não se beijam, né? E aí, lógico, lá pelos meus 18, 20 anos, eu já amarrava os meus parceiros na cama, já vendava, já dava uns tapinhas, já mandava. Então eu já sempre fui dominante, né, no sexo. E aí, uns 10 anos mais ou menos, eu descobri o que era BDSM. Que o que eu fazia já com os meus parceiros tinha nome, né? Agora parei, mano. Paro. Não chegamos nem na metade. Vamos deixar essa melhor parte pro final. Ok. Conta pra nós, Amanda. Como é que é a The Office? E onde é que veio essa ideia de abrir aqui em Curitiba, né? Concorda comigo, né, meu? Vamos deixar o melhor pro final, né? Sim, Pra vocês sim, assistirem o episódio todo, pra ter o alfinete lá, o grande finale com a Amanda. Ela vai dar uma palhinha pra vocês, calma. Então, a Amanda é administradora e ela criou uma casa, um estabelecimento voltado só para isso, para essas Exato. práticas sexuais do O BDSM. que pegou um nicho aqui em enorme. Curitiba. Porque não é só em Curitiba, é no sul do Brasil é a única casa. Calma, Tem não são 3 no práticas Brasil, né? sexuais. Eu já estive na The Sim, Office. ela falou. E lá não tem isso aí, não, hein? É bem isso. Tem o Dark, né? Tem, o Dark tem. Eu quero saber qual que é mais morra. Então, vamos lá, vou te explicar. Explica aí, O conta pra The nós. Office nasceu do seguinte: há 9 anos, eu vi a necessidade de fazer festas para essas pessoas poderem ter um espaço para jogarem, praticarem o BDSM. E aí eu comecei em 2015 fazendo a primeira festa de Halloween, né? E assim, o ano passado foi a 8ª edição, com quase 200 pessoas. Bem bacana, bem legal. E aí as pessoas gostaram da festa, do estilo da festa que eu fiz. E aí depois o pessoal, faz mais uma. Acabei fazendo a festa do meu aniversário. São as 2 festas mais tradicionais, que é o Halloween e a festa do meu aniversário, que é em abril. E aí eu percebi, eu tinha os meus parceiros, os meus submissos. Aí tá, eu vou praticar onde? Né? Na época eu era casada, meu ex-marido conhecia os meus submissos. E ele topava. Ele não gostava. Ele falava assim, olha, mas não tem sexo esse negócio, né? Não gosto disso, não. Por isso o casamento acabou, né? Você é ex-marido. Exato, né? Enfim. E aí ele não tinha onde praticar. Aí ia pra onde? Ia pra motel. Mas aí o motel não tem os móveis, né? Que a gente precisa pra fazer a prática, né? Aquilo Adequados. tudo adaptado, né? Isso, os móveis adequados. Mas E isso quando- na época, né? Porque hoje em dia já existe. Não, hoje em dia já motéis tem. que tem quartos especializados mas pra os que isso. tinham na né? época eram X. muito... Antes da cama. Era muito, muito precário. Era tudo muito, muito frágil, né? E para uma sádica, enfim, né? Vocês conseguem imaginar, era frágil. E aí, o filho do dono do prédio onde existe o The Office, ele é praticante. Ou era, enfim, né? Ele falou assim, olha, tem umas salas lá
disponível, você não quer? Eu falei assim, ótimo, vou fazer uma festa. Aí fiz uma festa. Ele falou assim, você não quer alocar? Aí eu falei assim, opa, gostei. Falei, chamei mais 4 dominadores, né? Falei assim, vamos montar uma masmorra só nossa? A gente faz do jeito que a gente quer e tal. Montamos. Aí nasceu o Clube dos 5. Nossa, super criativo o nome, né? Enfim, o Clube dos 5. Nós ficamos lá uns 2 anos e meio, mais ou menos. E aí, em 2018, eu estava prestes a separar. E aí a população estava aumentando, a procura estava aumentando. Eu cheguei para esses sócios na época, eu falei assim, ó, a partir, né, vai acabar o nosso contrato aqui, a partir de agora eu vou abrir um clube para mais associados, e aí vocês não vão ser mais meus sócios, vocês vão ser associados. Vocês podem vir comigo, ou vocês podem só frequentar. A amizade vai continuar a mesma. 2 vieram, 2 acabaram saindo, mas aqui acabaram mudando de cidade, né? E aí, em abril de 2018, eu entreguei para os associados a chave do The Office. Então hoje o The Office é um clube exclusivo de associados, né? Que eles podem usar a estrutura para ir fazer suas sessões. Aí eles pagam por mês Pagam ou cada por mês mês. que vão frequentar? Não, pagam Eles por são mês. associados. Isso, igual são o clube associados. mesmo. Exatamente, igual o clube. Isso que é interessante, porque quando surgiu essa pauta, na minha cabeça veio tipo um lugar aberto pro público em geral. Sim, E já não é, então. é. Você tem que se associar. Então assim, o que aconteceu? Aí tem os associados. Mas eu vi a necessidade que às vezes o pessoal fala assim, putz, mas eu quero conhecer, eu tô curioso. Ou, eu sou casado, ou namorado, quero, né, a gente tá começando a prática e tal. E aí a gente abre uma vez na semana para pessoas que não são associadas. Então eles podem ir, então tem vários eventos. Tem Mante. O Mante, a masmorra não é aberta. O que é a masmorra que você perguntou, né? São as salas com os móveis próprios para prática, que a gente chama de masmorra. Então você pode, sei lá, enfiar a cabeça, a mão, ficar preso assim. Sim, e as tem coisas vão esse acontecendo. equipamento, exatamente. Prender pernas e braços na cama, Sim, é isso. Exatamente. Tem a Cruz de Santo André, que é o X, o famoso X. Como é o X-jogo? Você fica. O X é um X mesmo na parede, Na parede. com todo aquele Você fica adorno assim. na madeira, com correntes nas extremidades para prender mãos e pernas. E a pessoa que fica ali presa, o homem ou a mulher, fica... Aí te viram, ou te braços prende de abertos, frente, ou te pernas prende de abertas, costa, e igual o um resto X, é com o É dono, um né? X. É um X, é um X. É. E Vai aí ficar- a gente vai usando. Eu vou de dizer que várias usar formas. o X é uma delícia. Então você já Muito praticou, bom. né? Já. A gente vai sabendo aqui, né? Isso. As intimidades. O tio foi usado no X. O pior que eu Quem fui. são os frequentadores? Porque é um público seleto. Sim. Quem são as pessoas que participam desse clube? Então, assim, ó. De associados, né? A faixa etária dos meus associados vai de 30 até 60 anos. E é um público elitizado? Porque assim, ó, as pessoas, você imagina o seguinte, são poucas as pessoas que não têm um nível de instrução muito alto que consegue compreender e se permitir sair da caixinha para sentir prazer. Porque geralmente vai acontecer o quê? Ah, nossa, não, isso daí, né? Ou por causa da religião, ou por causa da educação e tal. Então as pessoas que frequentam... Não, a gente tá gravando, pode. Paulo, você consegue trazer uma água pra nós, por favor? Não veio essa água, né? Não, a minha veio, mas tá Ah, fazendo veio? Tá, mal já. vou pedir Ah, água tá. só pra... Se você puder fazer Eu, esse quando te favor. pedir, era pra você mandar o Eu não WhatsApp. tenho WhatsApp Ah, tá. aqui. Foi mal. Eu não interrompi aqui. Gratidão, Ai, obrigada, amigo. valeu. Pode ir? Tá, então, continuando. Tá, vamos lá. Onde eu parei? É, que a gente tá falando Dos os associados, né? frequentadores, É. Então, Recomeça pra gente ter o corte exato, Tá. senão fica difícil na decupagem lá. Pode ir Ela tava agora, perguntando então? se o público Pode. era elitizado. sim. Aí você começa falando de novo. E é um público elitizado? Como que é? Sim, são pessoas que têm um nível de instrução mais alto, né? Porque imagina, as pessoas que têm um nível de instrução menor, eles têm eles não se permitem novas sensações. Então, ou seja, por educação, ou pela religião, enfim, cada um tem o seu motivo. Então, quando você vai lá, você vai encontrar advogados, médicos, engenheiros, né, pessoas públicas, enfim. É um nível bacana. E essas pessoas, esse nível bacana, mais elitizado, as pessoas mais cultas, né? Sim. Elas são casadas, elas vão lá com os seus parceiros ou vão sozinhas, porque de repente ou o parceiro ou a parceira, a companheira não entende, não aceita. Esse grupo é casado, vai junto ou não? Tem de tudo. Tem pessoas solteiras, tem pessoas casadas que vão com seus parceiros, tem pessoas que são casadas que vão com as suas posses
com o esposo ou a esposa sabendo, mas que não curte. E tá tudo certo, né? Então, E, tá tudo. como todo clube, né, vocês têm regras que devem ser Temos, seguidas, obviamente. Sim. Você consegue denominar essas regras pra nós? Que regras Então, são essas? pra Porque é você- tudo consensual que ela falou, né? Sim, é Então. tudo consensual. Então vamos lá. Para dias de abertura a não associados, sexo não pode. Não é permitido sexo. Então as pessoas. Vem muita gente que procura o The Office que é do meio liberal, né? Do meio do swing. Então eles procuram, mas a gente pode entrar para participar? Eu falei assim, você pode participar, mas se você tá pensando numa prática sexual, né? Entrar ali no momento íntimo, não. Não, vocês não vão ter isso. Então, quando tem algumas festas que eu libero o Dark Room. Então, se o pessoal tiver com muito tesão e tudo mais, vai lá pro Dark Room, porque também ninguém precisa ver o que eles estão fazendo. Vai lá, dá uma aliviada, né? Vai no banheiro, que o banheiro lá é grande. O banheiro é grande também. A gente lembra muito do filme 50 Tons de Cinza, Sim. as pessoas devem comentar isso com você, né? Aham. Pra quem não sabia, ele foi mais explicativo, Foi a primeira grande ilustrativo. demonstração pública de isso, BDSM. no vamos mundo dizer. inteiro. Acho E que aí não eu começou nem acredito- com o filme, acho que começou com o livro, Começou né? com o livro. Mas é o livro, o filme veio É. depois por conta do livro. Eu acredito que muita gente deva ter tido curiosidade e deva ter aumentado o público, a procura, até por conta do filme. Isso aconteceu? Sim, na comunidade, os livros e o filme, toda vez que lançam um filme com essa temática, tem uma divisão aí de opiniões. Porque vem muita gente curiosa, achando que é só um sexo apimentado. Porque o quê? É livro, passa. é o livro, é o filme, Sim. tem que ter um romance ali, Sim, né? E é. BDSM não é romance, né, gente? É tiro, porrada e bomba É na mais ou cama. menos Mas isso. assim, tipo, nós temos 2 filmes muito famosos aí, que é quer dizer, trilogias, né, duas trilogias, que é a trilogia dos 50 Tons Aham. e do 365 também, que, Sim. que não engloba o BDSM. Mas tem um filme na Netflix também que engloba, só que engloba só a parte da dominação, Uhum. que se chama Amor com Fetiche, que é um filme coreano, que Sim. mostra um chefe num escritório, onde a colega dele descobre que ele tem fetiche em ser dominado. E no escritório ela domina ele. Então não tem nada sexual o filme inteiro, praticamente, apenas no final, né? Né? Mas, e eu achei isso interessante, Sim. porque é o que realmente mostra, né? Sim. Como você falou, 50 Tons de Cinza é bom, só que queira ou não, ele só pega a parte dos, queira ou não, sadomasoquismo Sim. sexual Sim. do BDSM, né? O que acaba, por muitas vezes, me corrija se eu estiver errado, passando informação errada Sim. para as pessoas, Sim. né? E passou a informação de que, e se você assistir, quem é praticante assiste, fala assim, tá, mas quem manda nessa relação aí é ela, não é ele, enfim, né? Que chega numa hora lá por causa do amor que ele sente, ele se ajoelha, fala Abre assim, mão. faz o que você quiser comigo. Não é assim que funciona no BDSM. Tipo, você não quer, ótimo, vida que segue, devolve a coleira, segue sua vida, eu sigo a minha e tá tudo O certo. Neto falou ali em fetiche. O Aham. BDSM nada mais é do que fetiches, né? Que Exatamente. fetiches são esses? Muitos. Conta pra gente, conta pra Nossa, gente, que a vamos gente não ficar sabe. aqui horas. Vai, vamos Os falar. principais. Assim, ó, os Os principais. principais. Vamos lá. Tem as práticas. Todas as práticas são fetichistas, tá? Mas aí eu vou entrar num outro ponto ali de só fetiches. Por exemplo, podolatria, que é aquelas pessoas que gostam de pés. Pack do pezinho. O pack do pezinho, Ah. famoso por aí. Ele não é uma prática BDSM, mas o BDSM abraçou. Então o BDSM abraça muita prática que não é necessariamente de BDSM, mas a gente abraça e fala assim, ótimo, é tudo consensual? Ótimo. Tudo entre adultos? Vem também que a gente aceita, entendeu? Então, isso é um fetiche. A pessoa tem uma tara, digamos assim, pelo pé da pessoa. E cada podólatra tem um pé específico, tem uma unha assim, formato assado, cor de esmalte de outro jeito. Então, esse é um dos fetiches que a gente abraça também. Mas aí tem o spanking, Que é isso? que é bater com a mão. Spanking é bater com a mão. A pessoa deita no colo, assim, de barriga pra baixo. Também Só assim. um tapinha no Em outras posições também, né? Tem muitas outras músicas. Papo de 4. A pessoa fica de 4 e toma. Um papo de X também. Não, é que assim, Eu ó. levei spanking no X. Viu só? É que assim, tudo Confissões. depende. Quando você tá iniciando, sempre a gente começa batendo muito fraco, né? E no The Office tem muita gente que é iniciante, que quer ir lá pra provar algumas coisas. Então a gente começa muito devagar. E
não adianta você chegar e descer o braço em alguém, porque no segundo, terceiro tapa a pessoa fala assim, vermelho, minha palavra de segurança, não quero mais, para tudo. Aí a brincadeira não segue, então você vai devagar, vai aumentando, né? Dá uma mordidinha aqui, fala não sei o que ali, puxa o cabelo, a pessoa fica com tesão, aumenta aí a resistência, aí você começa a bater um pouco mais forte e assim vai. Uma questão aqui, você falou da palavra-chave, né? O que é muito importante, porque toda a prática de BDSM necessita ter uma palavra-chave, né? E aí isso é combinado, né, entre vocês. Sim. Mas já aconteceu no seu clube, no The Office, de um top não acabar ele está tão concentrado no momento que ele não para quando o bottom fala a palavra-chave? E se sim, o que acontece? Não. O top não parar, não. Mas já aconteceu de sub entrar em subspace. O que seria isso? É a hora que o sub tá com tanto hormônio no corpo que o cérebro dele praticamente desliga e ele só sente prazer, ele não sente mais dor. Ai, que delícia. É perigoso. É perigoso? É perigoso, porque aí ele não tem mais aquela chavezinha de que está indo além do meu limite. É o limite. Sim, entendeu? Entendi. Então, assim, por isso que a gente fala, brinca e tal, mas o BDSM é prática para adultos, não é prática de criança. E não é para amadores. Exatamente, não é para amadores, porque o submisso entra em subspace e aí você vai lá e pergunta, tá tudo bem? E aí a pessoa, tá tudo bem. Tá lá morrendo. Tá rasgado e sangrando. Exatamente. E como Porque que ele não você- sente mais a dor. Então, assim, o dominador, a dominadora, né, o top em si, ele tem que ter a experiência de olhar, perceber que a pessoa não tá mais respondendo da forma que tava Que antes, que deveria. deveria. E aí ele para o jogo e vai fazer o aftercare, que é o cuidado, todo o cuidado da peça que tá jogando. E já aconteceu do sub estar no subspace, Já. do bottom, desculpe, Sim, sempre. e o top querer parar, mas os bottom não querer parar? Sim. Daí o que acontece? Para. De qualquer jeito. Para. Quem é que manda, pô? Se o top quer parar, parou, irmão. Exatamente. Você não aprendeu nada, hein? E já Ô, Neto! Ui. Já aconteceu alguém assim se machucar feio, quebrar alguma coisa, sangrar? Já aconteceu? Não, assim? o sangrar pode acontecer num impact play, por exemplo. Que a gente tem vários instrumentos. Eu deveria ter trazido. O que é mas, impact enfim. play? Impact play é você vai bater em alguém, mas com equipamento, não com a mão. Então tem chicote, tem flogger, tem cane, Que é tem flogger? chibata. É que todo mundo chama de chicote. É aquele instrumento, deveria ter trazido, hein? Uhum. É, Que tem Eu vários- tenho muitos lá, enfim. Uhum. Tem várias tiras. Ah, Eu sei, eu sei já vi. qual Esse é um isso. flogger. Esse é um flogger. Parece que tem um... Amanda, É. nós vamos fazer uma visita na sua casa. Ótimo. Vamos conhecer. Vamos registrar algumas Sim. imagens que você nos permite registrar por evidente, sim. sem associados, ou, né? Pode estar vazio, ou se Aham. tiver com gente até melhor. Mas a gente vai lá fazer uns registros para depois trazer um pouquinho mais para vocês que nos seguem aqui no Papo de 4. A Amanda nos autoriza e a gente Sim, vai lá e faz uma claro, visita claro. legal. Você ia falando sobre o flogger, o que mais? Os outros acessórios que a Mel chibata. perguntou? Isso que eu queria uma dúvida. Aham. Desculpe te cortar. Claro. Você falou lá atrás, né, no começo, que shibari não é BDSM, é diferente de uma prática do BDSM, mas ele está dentro do BDSM ou não? É, porque shibari é uma arte japonesa de tortura. As pessoas hoje em dia usam pra ser bonito, pra beleza, né? Mas é uma Pra fazer arte foto. pra fazer foto. É uma arte muito antiga pra tortura. Então, e hoje em dia tem duas linhas, que é um shibari mais de condução, de conexão entre a pessoa que tá fazendo e recebendo, e tem a outra linha que é mesmo pra tortura. Então, Mas o pessoal, tortura sexual. Gente, pode ser tortura sexual, pode. Dependendo de onde você coloca os nós, Uhum. pode ser uma tortura muito sexual. pra quem é de fora, como a gente, que não entende, Aham. acredito que muita gente que esteja assistindo, a gente queria entender a personalidade de uma pessoa que pratica o BDSM. Porque existe muito preconceito. Sim. No meu caso, não é preconceito, é dificuldade de entender Aham. como que a dor causa prazer, como que a dor vai ser um estimulante para o prazer. Uhum. Você consegue explicar isso pra gente? Assim, ó, não tem como definir a personalidade de quem gosta de BDSM. Por exemplo, lógico, hoje eu vim com corset, né? Tudo mais. Mas se você me ver andando na rua, você jamais vai falar que eu sou uma dominadora. que Tá eu- escrito na sua testa. Exatamente, entendeu? Não tá escrito. E mesmo porque eu até tava conversando com a Cláudia, que hoje, infelizmente, ela não tá aqui com a gente, né? Que eu falei assim, que as pessoas têm que entender que fetiche, orientação sexual não define caráter. Entendeu? Sim. É isso que as pessoas confundem muito. Então, o que eu faço entre quatro paredes não vai definir o meu caráter. Claro. Não vai. Então, se você falar assim, e tem um estilo de pessoas que gosta de ser submisso? Não.
Tem pessoas, e eu já tive submissos, né, ajoelhados aqui nos meus pés, aos meus pés, que eram administradoras de empresa. Líderes. Líderes. Olha que coisa, muitos né? líderes. É uma dicotomia, assim, né? Sim. O cara tá do outro lado. É que, na porque- verdade, o fetiche é o que você quer fazer, mas você não quer que os outros saibam, né? Exatamente. É o seu prazer. É. Não é não é você profissional. É o seu Sim, prazer. O seu né? prazer é muito no seu íntimo, né? Exatamente. Lá dentro mesmo, uma coisa muito Exatamente. íntima. E da mesma forma, assim, tem muitos policiais que são submissos. Por quê? Porque ele exerce o poder o tempo inteiro. Quando ele vai pro prazer, ele fala assim, tô aqui, ó. Como se ele tirasse a camiseta, fala assim, ó, tô aqui o poder pra você, usa aonde você Usa, sabe que é o meu limite, você vai até o meu limite, mas me usa aqui, me dá prazer e eu tá tudo bem, entendeu? Então, Uma explanação jurídica necessária nesse ambiente, né, Mel? No Brasil, a disponibilidade da nossa integridade física não existe. É Sim. indisponível. Você dá um tapa nela agora aqui, igual você tá aí. Que delícia, que delícia. Outra pessoa não gostar, vai lá fazer o boletim de ocorrência, cometiu um crime de lesão corporal, o que quer que o vale. Então, Sim. o BDSM no Brasil, eu acredito que sofre muito mais dificuldade que em outros lugares do mundo, porque é inegociável, legalmente falando, a sua liberdade, tanto sexual como de integridade física. Então, eu já tive a oportunidade de estar lá na The Office, até comentei contigo aqui nas prévias, presenciei uma cena em que eu, lá, já conhecedor de alguma coisa, fiquei um pouco assustado. Mas se essa moça conseguir sair daqui andando, rapaz... Porque ela Mas olha, a danada não só saiu andando, como foi pro Dark com o casal de dominador que dominava ela. E lá ainda coisaram os trem lá. Mas o que tava fazendo com ela? Falei, essa é forte mesmo esse bicho aí. Nós já vamos chegar lá, meu. Calma, essa parte eu vou ver não. Calma. Mas só É. pelo que você tá falando, então, o BDSM ele não é legalizado no Brasil, Não então. existe prática legal, correto, né, mano? correto. Não existe. É uma questão de afinidade, confiança e intimidade muito alta. Exatamente. Altíssima. Então, ele não é que ele não seja proibido, ele só não é legalizado. Não há como se legalizar. Sim, entendi. Não há como eu fazer um contrato com a Amanda e dizer assim, Amanda, pode bater até ficar Pode azul. surrar uma pessoa. Se ela bater e Então, ficar pra azul, eu aquelas- fiz o boletim e o crime tá cometido. pra aquelas- No Brasil não pode. Pra aqueles brasileiros que sonham em encontrar um Christian Grey que vão dar um contrato, não vai acontecer você vai isso. ficar não vai ficar no fetiche do contrato, né? Mas Olha, legalmente falando, não serve pra Como nada. advogado, eu recomendo, façam sim o contrato. Porque ainda que seja indisponível, vai demonstrar que foi consensual toda a prática. Isso pode inibir eventual problema maior no futuro. Sim. É bom ter sempre... os tops, né? Por isso que o fator primordial para a prática do BDSM é a confiança e a segurança. Sim, e toda vez que você vai negociar com alguém, negocie nem que seja pelo WhatsApp. Deixa tudo muito bem registrado, muito bem explicado. Pergunta 2, 3 vezes. Você entendeu o que vai acontecer? Esse é o seu limite mesmo? Você tem certeza? Principalmente se você vai jogar com alguém pela primeira vez que você não conhece. Por isso que dentro da comunidade a gente sempre fala, você tá entrando na comunidade, quer jogar, quer praticar, e é uma coisa incrível, as pessoas que entram, elas entram com uma sede, e aí eles esquecem tudo que é segurança, né? E eu só vou. E não é assim, a gente sempre fala assim, olha, conversa com a pessoa, seja submisso ou submissa, tops em geral, pergunta assim, você conhece alguém da comunidade? Eu posso tirar referências? Quem é do bem e não tem nada a esconder, vai falar assim, olha, pode falar com ciclano, beltrano, fulano e tal. Alguém que fala assim, mas você não confia em mim? Você não acredita em mim? Foge, Bino, quer ser lado, entendeu? Dá uma fugida. Uma pergunta que eu tô muito curioso com isso. Aham. Normalmente quando você fala sobre fetiche, práticas sexuais, normalmente primeiramente vem na cabeça pessoas jovens praticando, que não é realidade, porque ou não, né? Você mesmo falou que o seu público-alvo é de 30 pra cima, né? Tem até de 60 anos. né? Tem. Porém, a quantidade de casais já casados há muitos tempos é grande ou não que começam a praticar o BDSM ou praticam o BDSM? Então, é assim, o que acontece? Por mais que eu fale pro pessoal não pegar mais pesado nas práticas no The Office, mas tem muita gente que tem uma DS, que é uma relação, como se fosse um noivado, um namoro mais sério, um noivado no mundo baunilha. Eles já têm uma afinidade muito grande, né? Então eles acabam jogando pro prazer deles. Aí as pessoas vão e assistem, ficam meio tipo, nossa, chocados, né? E aí assim, eles acabam falando assim, nossa, mas é muito pesado pra gente. E não é isso. Eu até tava explicando pra Cláudia. Você não precisa colocar a dor em si. Você pode... E outra, você pode trazer dor com outras práticas. Por exemplo,
Se você amarra a pessoa e você começa a fazer cócegas na pessoa, a pessoa urina. E é uma humilhação. Então ali você já colocou o bondage, né, que é a restrição, você já colocou humilhação na prática, lógico que você tem que ser consensual. Então, assim, você já colocou uma tortura com uma dor diferente do apanhar. Esse é o X da questão, entendeu? As pessoas se apegam muito a apanhar. Porque quando você vai buscar BDSM, geralmente você busca onde? Em filme pornô. E o filme pornô não tem como ficar mandando, mostrando e despertando o desejo só em ordem e disciplina. Ele vai acabar colocando uma coisa mais pesada e tudo mais, né? Vou dar uma nesse dica. meio de Pornografia coisa mais- japonesa. Pornografia japonesa mostra muito, até um tipo de BDSM que é muito utilizado em pornografia japonesa, é quando os homens Você são vê filme amarrados. pornô japonês? Eu vejo. O Neto é uma biblioteca. Esse menino é uma Mas o que eu digo é, biblioteca. os homens É o são compêndio. amarrados e as pessoas, né, que estão filmando, eles levam eles ao limite ali do orgasmo e antes de ele entrar em orgasmo eles param. Sim. É o Me edge, dá né? esses que eles links, né? chamam, né? Isso. Me dá esses links, Neto. É todo link gay, amor. Seguinte, Amanda. The Office. Quando eu fui pra aquele lugar, eu não imaginei que aquele prédio tivesse isso lá dentro. Sim, Região quase que central de Curitiba. exatamente. Prédio que você olha, tem cara que só mora aposentado dentro. Exatamente. Lugarzinho legal, da hora. Aí você toca a campainha, desce a chave. Ah, isso. O sistema mais da hora. Você recebe a chavinha, blup, abre, sobe lá no quarto andar, terceiro andar. Terceiro andar. E quando você entra, você é muitíssimo bem recebido por pessoas que trabalham com você lá, a equipe tá de parabéns. Porque pra quem é novato, né, já entra recebendo instruções ali, é acolhida, já pergunta qual a sua opção, já te identifica ali quem quer colocar um negócio e coloca. E ali adentro a gente, digo pela minha primeira experiência, você entra, você vai navegando a cada passo que dá, um pouquinho mais a fundo no universo do BDSM. A primeira sala ali, Shibari. Então, Marção? você tem que voltar, porque Mudou? mudou bastante. Poxa, Vai eu se perdi. atualizar, Diogo. Sala de suspensão, etc. Mas ainda continua com bastante. Agora ela virou sala medieval, então tem Legal. uma temática bem medieval, bem rústica. Legal. Mas também tem. Então todas as salas têm ponto de suspensão. Ah, legal. Todas têm X. Seguimos o tour. Eu fiquei curiosa, o Diogo tá descrevendo como que é a casa, o clube, né, pra gente ir imaginando. A gente vai Sim, entrando sim. aqui e fazendo realmente a imaginação do local. Sim. Só que uma coisa que me deixou muito surpresa é saber que só tem 3 no Brasil. O seu clube é um deles no Brasil. 2 Sim. em São Paulo e aqui em Curitiba. O público de Curitiba é sexualizado, pensa muito na questão sexual, porém é tudo restritivo. É um povo sem tudo vergonha. silencioso. Como que é isso? Curitibano é um público bem, né, assim, não falou aí. Você entra no elevador, bom dia, só se for pra você. Que eu tô falando pra bem você, Povo entendeu? restrito. Mas Tímido. no off aqui, no WhatsApp, paredes. quatro Aham. paredes, é um público bem sexual. Bem sexual. É um público que busca, ainda mais essa nova, eu falo que essa nova safra, né, de pessoas, essa juventude, eles não têm mais aquele problema que a gente tinha, pelo menos da minha geração, a mãe, o pai, o que o vizinho vai pensar? Porque na minha geração, minha mãe e meu pai falavam assim, filha, mas você tá chegando 7 horas da manhã da balada, o que os vizinhos vão pensar, né? E eles não têm isso, eles falam assim, mas é minha sexualidade, o que os outros têm a ver com isso, entendeu? Então, Uma pergunta. Só pra eu continuar esse gancho, daí você vai pro seu plano. Só pra continuar nessa questão da casa em Curitiba e 2 em São Paulo, no Isso. Brasil inteiro, que a gente tem várias capitais aqui. Por que não tem no Rio de Janeiro, por exemplo? Então, o Rio de Janeiro é uma cidade muito sexual, né? É praia, é pouca roupa, 40 graus, né? Então já é uma coisa muito sexual. E sensual, né? E muito é uma sensual. Cidade sensual. É uma cidade muito sensual. Então, o que acontece? Eles não sei. Aí eu não sei te dizer o porquê eles não gostam do BDSM. Tem um público que gosta, tem um público fetichista, sim, mas os fetiches deles estão mais relacionados ao sexo, propriamente dizendo. Não a práticas fetichistas que envolva dominação e submissão. E aí, agora o porquê que lá não tem, eu não sei. Já me pediram curioso. pra abrir um The Office lá. Eu falei assim, calma, gente. Amanda, Não é barato. Ia fazer sucesso. na festa que eu fui, tinha gente do Brasil todo aqui em Tinha. Curitiba. Tinha mineiro, tinha paulista, tinha carioca também, tinha até baiano. Tem.
É Na porque, festa, ela fez uma festa de 12 horas lá, muito louca. Nossa. 12 horas. mas é porque Curitiba, querendo ou não, de uns anos pra cá, não virou uma cidade que só mora curitibano. Tem É, muita gente de fora. A cada 10 pessoas que eu conheço, que eu vejo diariamente, pelo menos 4 ou 5 são de fora de Curitiba. Né? Tipo, nós mesmos, eu não sou de Curitiba. Tá virando capital do mundo. Né? Eu também não Você sou também é do curitibana. Rio, eu também né? sou. O que você é? Eu sou do interior, eu sou de Maringá. Então, tipo, é uma cidade. Mas voltando ali, eu fiquei com 3 perguntas na cabeça. Uma Tá. sobre fetiche, que, Uhum. né, na verdade essa foi o que a produção mandou porque ficaram interessados. Tá. Que é, e quando o fetiche da pessoa é a chantagem, Uhum. sabe? Tem algum problema, tem algum limite? Então, existe que- esse fetiche sim, e é um fetiche muito delicado. Então, assim, se você já veio submissos pedindo para ser chantageados, eu neguei, né? Porque eu não é a minha pira fazer chantagem, Até mesmo que porque seja chantagem consensual. é crime, querendo ou não, né? Sim, Tipo, sim. daí tem algum embate com até o, como você falou, o próprio BDSM não é legalizado. Mas aí eu acho que o Diogo vai poder responder melhor, porque assim, tudo é negociado antes, né? Tudo vai ter que ser negociado. É igual o muito bem estupro, antes. que você também não concorda, né? Não, o estupro. Não, o estupro, assim, eu falo, não faça o estupro consentido. Porque no Brasil não existe você consentir o estupro, de jeito nenhum. Aí, por um acaso, a menina não gostou, ou o menino não gostou. E essa prática é uma prática muito pesada e muito violenta. Então, vai fissurar tanto aí a mucosa, tanto vaginal quanto anal. Se a pessoa deu uns 5 minutos e falou assim, você fez algo que a gente não combinou, por mais que você tenha Ferrou. contrato, você tenha Ferrou. WhatsApp, ferrou. Ele vai lá no ML, faz corpo de delito e você vai ser E não processado só por você, se estupro. for, por exemplo, acabou acontecendo na Masmorra, por exemplo, num dia que teve a própria o Clube ONU de São Paulo, o próprio clube acaba sim, sendo penalizado sim. também, né? Tanto é que é uma das práticas proibidas do The Office. Você citou uma palavra que me deixou assim curiosa, que é o jogo. Você falou Aham. jogar, como se vocês jogassem, né? Sim. Só que aí tem outras 2 palavrinhas junto, que é a cena e a sessão. Cena, Isso. sessão e jogo. Explica pra gente a diferença entre uma e outra. Tá. O jogo é você jogar, é você praticar o BDSM. Então, quando você faz uma cena, você tá praticando, tá jogando. A cena, geralmente, é em eventos públicos, né? Que as pessoas estão assistindo. Então, ela provavelmente é uma ou 2 práticas ali, né? Em conjunto. E o tempo é bem curto. Vamos supor, eu vou lá, vou fazer uma cena de um spanking junto com o Impact Play. Então, eu vou lá, vou amarrar a pessoa, vou bater com a mão, vou bater com o instrumento. Sei lá, 10, 15, 20 minutos, acabou a cena. Acabou. E as Vou pessoas lá, estão ali assistindo. assistem, tá tudo certo. Sessão é a hora que você vai para uma sessão com o seu parceiro. E aí é só vocês dois, ou pode ter mais pessoas, né? Uma sessão com as pessoas ali que combinam. E aí não tem quantas horas que você vai praticar. Aí vai depender das pessoas que estão envolvidas. E as pessoas pagam por hora lá ou não? O que? No clube, pra frequentar lá. Não, paga pelo evento, né? Então vai no evento. Então, se o evento é de 12 horas, vai pagar o valor da entrada de 12 horas. E quanto custa um evento lá, assim, uma festa de 12 horas, como você comentou aí que aconteceu? O Diogo até foi. Vamos ver se eu me lembro. Mas se eu Foi não... 80 reais. É, mais ou menos isso. Isso no terceiro lote já. E se eu Então, quiser me depende. afiliar, virar um associado, qual que é o valor mensal? Então assim, a gente tem 2 planos hoje em dia. Então tem o plano para as pessoas que gostam de ir nas festas, que geralmente são as pessoas que a gente chama de avulsas, né? Que elas estão ali, elas gostam de jogar avulso. Eu não quero me pertencer a ninguém, eu quero jogar com várias pessoas, quero fazer as minhas práticas sem pertencer a ninguém. Então, aí tem esse plano, que é o standard, que é, se eu não me engano, 180 de adesão, como se fosse a joia, e a mensalidade de 179. E o que dá direito? Ele vai ter a chave do prédio, né, para poder subir sem precisar Vai ficar quantas esperando. vezes quiser? Aí ele pode ir em todos os eventos que são, né, todos os eventos, tanto os abertos a não associados, quanto a associados. Porque no evento a associados, todas as práticas sexuais são permitidas. Né, só para quem é associado. E aí vai nos eventos que tem fora, às vezes a gente se encontra para ir, né, na casa de alguém, churrasco, enfim. Tá no grupinho do WhatsApp. Exatamente, lá no grupo. É isso aí. E aí essa associação é para isso, é mais para ir pro pessoal que vai às festas. Lógico, quem é associado no standard, ele tem um valor mais em conta para alocar as salas para eles quiserem fazer as práticas deles. E tem muitas mulheres associadas ou é mais homem? Tem a bastante maioria mulher? mulher.
É isso que eu ia perguntar, por Ela é exemplo. mulher. Se eu quiser praticar o BDSM, porém eu não tenho parceiro. Aham. Tem alguma comunidade que eu possa tentar procurar ou eu tenho que procurar sozinho? Vocês dão esse suporte também para novos praticantes? Então, nós temos um grupo do The Office, que são o grupo de pessoas que frequentam o The Office. Então lá você encontra várias pessoas que já foram ao The Office, que eu já conheci, que já estiveram ali, outras pessoas conversaram. Então são pessoas que outros também já conversaram. Então, querendo ou não, acaba sendo uma rede aí de segurança. Não que seja 100% seguro, né, gente? Porque nem eu, né? Eu não coloco nem a mão no fogo por mim, quanto mais pelos outros, enfim. Ela senta a porrada. Já aconteceu alguma coisa engraçada, assim, né, no meio do fetiche do BDSM? Que você possa contar pra gente? Muitos. Teve a história do corno, não tem? Sim, aí é uma Conta pra prática. gente. Essa é uma prática. Uma prática que a gente não conhece. É, Tem gente que gosta de ser brincar corno. de ser corno. Como é isso? é o fetiche dele. Então, assim, ou dela, enfim, né? Pode ser tanto de homem quanto mulher. Geralmente esse fetiche está bem ligado, e as pessoas não percebem, ele está bem ligado ao mundo liberal. Então ele vai lá, procura um parceiro para a esposa, e o fetiche dele é saber que outra pessoa está dando prazer à esposa. Ele pode estar junto, vendo tudo acontecer, ou ele pode simplesmente saber que a esposa está saindo. Então ele vai lá, dá banho, arruma a esposa, deixa ela toda cheirosa, compra Que lingerie, não. compra tudo, e ela sai com a outra pessoa. Quando ela volta, ele vai lá, dá banho de novo, e aí ela vai contar tudo o que aconteceu, e aí o fetiche dele tá nisso tudo, entendeu? Mas isso é muito normal, na verdade, né? Sim, Não só é no bem meio do normal. BDSM, porque É bem eu normal. tenho alguns amigos que são grandes programas, eles falam que os maridos contratam eles pra sair com as esposas. Sim. O próprio, um convidado nosso, o Thiago, comentou que já teve Falou, situações falou. assim Sim. também, né? Meu, olha só. Continuamos a tour na The Office. O legal é o seguinte, nessa festa que rolou, por exemplo, rolam brincadeiras. Que ela acaba convidando o pessoal a interagir. Todo o pessoal que tá lá, o público. Então a casa não fica parada tocando som, gente dançando e cena a cada 2 minutos, o pessoal fazendo você assistindo lá. Rola um que é isso com todo mundo ali. Exatamente. Quem quer participa, quem não quer não participa. Eu lembro de 2 episódios bem que dá pra falar tranquilo aqui por Você enquanto. foi enquanto sozinho não ou chega- acompanhado nesse Por dia? evidente que eu fui bem acompanhado. Mas assim, um deles foi legal, o jogo de dados. Sim. Prenderam o rapazinho no meio lá porque tinha cócegas. E meteram cócegas nesse cara, quase se urinou. Mas chorava de rir. Eu ia rir muito. Chorava, Sim. chorava, não se aguentava. Para isso, cara. E não era só o companheiro dele que tava fazendo cócega nele. Todo mundo. O bicho não tava aguentando. E outra aí, um casal. Achei muito legal. Botou a mulher dele lá, jogou os dados, era pra ela tomar os tapas, e ele enfileirou o povo pra dar tapa na bunda da mulher dele. Sim. E ele lá, ela no X, e a galera... Brau! Mas Dá as mais pessoas forte. peladas ou com roupa? Então, depende da festa. Nessa Mas festa em pode, questão. essa festa podia nudez. Mas geralmente Tinha. Tinha, mano. as meninas Toma. às vezes ficam de fio dental ou nuas, os meninos ficam nus ou com aquela. Jockstrap. Mano, Exatamente, São com a quantos cuequinha, com a ambientes lá? bundinha de fora. São quantos ambientes? Nós temos 4 ambientes. A recepção, que é o bar, aí tem a sala medieval, depois temos a sala vermelha e a sala industrial. mano. Como é o nome daquela caixa com pino hidráulico que fica saindo assim? Sex Machine. Então, vi uma moça amarrada e aquele trem igual uma britadeira de baixo pra cima nela, assim. Ó. Enquanto isso, os Entrando donos- nela? Sim. E tudo quanto é lado. Enquanto isso, os donos estavam batendo. De chicote. Sim. Barulho estralando lá embaixo e eles estralando em cima. Sim. Essa, E ela ainda essa é loucura. corajosa. Sim, imagina. E se você Era falar- muito estímulo. Onde que eu me inscrevo? Uma mulher Meu Deus. Quanto, É muito quanto que é o estímulo. standard pra usar? As pessoas chegam ao clímax, assim, ao orgasmo com por exemplo, Essa que eu falei que não Diogo conseguia tá andar, citando. rapaz. Então, pra você ter uma Meu ideia, Deus. eu tenho uma submissa há 4 anos. Ela é encolherada há 4 anos já. Encolherada é ótimo. Ela me deu o poder da vida dela há 4 anos já. E ela goza só apanhando, sem nenhum outro estímulo, só apanhando. Ela goza, eu prendo ela no X, bato, aí tem horas assim que ela quer gozar e eu não deixei ainda, aí eu paro. E aí ela, lógico, ela não pode me xingar, mas internamente ela tá xingando, né? Tipo, puta que pariu, né? Eu Ela deve quero... estar doida pra chegar lá no Exatamente. clímax, você Eu para. não, claro que não deixei ainda, você não vai. Aí eu vou lá, paro, tomo uma água e tal. e aí Que volto. sacana você também. Claro. Eu definitivamente. Quem é que manda nessa porra, né, mano? Aqui quem manda é nós. Aqui é a Eu velha. definitivamente preciso de um parceiro do PDSM. Você quer apanhar? Só. Seja por isso, dá um tapa aqui Adoro. agora. Ei, Promete? Amanda tá aí disponível, boy, aí, ó. Prontinha, mano. E aí eu abro contagem, em 5 segundos ela goza.
Olha, É que aconteceu é uma muito vez psicológico comigo. também, É né? muito psicológico. O jogo BDSM é muito psicológico. As pessoas quando de fora, elas só enxergam a prática física. Aham. Mas antes da gente chegar na prática física, a gente já tá praticando, conversando, várias insinuações, várias ordens, sem ser ordem. É todo um jogo psicológico e também físico. Quanto tempo dura? O quê? Uma cena, um jogo desse, assim. Depende. Eu, quando vou fazer as festas, eu sempre delimito. Eu falo assim, gente, vocês vão lá fazer as práticas de vocês pra todo mundo ver, tipo, de 15 no máximo a 20 minutos. Porque senão fica muito extenso, aí cansa, aí as pessoas querem ver algo diferente. Eles estão numa festa, eles querem ver quanto mais, às vezes eles querem jogar também, né? Querem praticar. Agora, uma sessão, às vezes vai o dia inteiro, porque você faz uma coisa, para, né? Toma uma água, ou para pra comer, conversa, daqui a pouco faz de novo, faz outra coisa. Olha, uma vezes- vez aconteceu comigo uma cena de sexo que Confissões. o rapaz... Ó, Confissões da Mel. Confissões. O rapaz tapava minha boca, do nada. Sim. Ele fechava a boca, mas ele tapava junto o nariz, eu não conseguia respirar. Aham. Ai, sim, muito Daí eu gostoso. pensava assim, gente, só pode ser fetiche dele. Sim. Aquilo tava me incomodando. Mas eu Ou- pensei, deve ser, né? Ele deve estar sentindo prazer com isso. Na hora você capta a situação, né? Isso com certeza é um prazer. É um prazer. Mas assim, é o que eu sempre digo, né? Baunilha é um bicho É, complicado. não, mas É um bicho Tem que complicado explicar pra porque- eles antes. É, porque assim, ó, isso fisiológico. daí, isso que ele fez é asfixia erótica. E é fisiológico, né? Falta oxigênio no seu cérebro e quando vem o oxigênio te dá mais prazer ainda. Que é uma prática super Sim. arriscada. foi aí que eu Não, ele percebi que eu tirava, gostava ele do mesmo BDSM. tirava, mas daqui a pouco ele ia e tapava de novo. E eu dizia, Sim. É, não, então, Vou no meu caso foi morrer. diferente. Quando eu descobri que eu gostava da BDSM, foi uma situação similar. Eu tava sendo bottom, tinha o Aham. top, e a casa era uma casa de estudante em Guaratuba e Matinhos, Uhum. e a parede era muito fina. Sim. Tipo, eram apartamentos, não eram quartos, Sim. e eu comecei a gemer muito alto. Aham. E ele ficou com medo que o vizinho reclamasse. E? Ele simplesmente pegou as mãos e calou minha boca, só que ele não percebeu que a mão dele era muito grande e que tapou meu nariz também. Sim. E eu comecei a faltar o ar. E eu gozei na hora. Sim. Foi uma Então coisa você assim, gostou. Fisiológico. muito sim, tipo, nossa, foi uma delícia. Que a Amanda tá falando que é fisiológico é o seguinte: o nosso ar que é o córtex é responsável pelas funções vitais do nosso organismo. As funções vitais são hidratar, Sim. se alimentar, respirar Sim. e, por evidente, reproduzir. A função vital do ser humano é reproduzir. E o que ativa o teu senso de reprodução é o prazer sexual, por evidente. Não é olhar um copo desse e falar, tô reproduzindo. Não, é o prazer sexual. Então, quando você asfixia, quando o teu corpo volta a respirar, por uma questão de emergência fisiológica, ele vai mandar oxigênio para aquela área primeiro, e em grande quantidade, para que você se mantenha Não, vivo. mas Aí essa- quando ele manda para lá, o teu prazer vai ser uau! Não, mas essa questão, eu não gozei quando ele me liberou. Eu gozei sendo asfixiado, eu não tava respirando. Pois Aquilo é, me porque a deu tua um reserva de prazer. oxigênio já foi Ah, para lá sim. direcionada, meu Mas amigo. o meu Você prazer ficou foi nervoso? tanto que eu fui ao ápice. Deixa eu apertar melhor esse negócio do teu pescoço. Ai, meu Vem. Deus. Você vê só, rapaz. Mas falando sério, foi aí que eu percebi que eu gostava e que eu comecei. Isso aqui é o que acontece. Eu sou muito dominador. Sim. E o meu sonho é achar um parceiro que domine. Aham. E eu não consigo. Aí, Amanda, mais um. Não, mas falando sério, até quando eu sou passivo, sou bottom, eu acabo dominando a relação. Sim. E isso, durante o sexo, é muito bom, mas depois me dá uma, tipo, puta que pariu. Amanda, Eu uma quero ser pergunta bem mandado, pertinente. Eu quero falar assim, ó, tá aqui o Eu poder, quero alguém faça que comigo o fa- que você eu quero ser quiser. fit, É, você não, quiser eu quero ser o bottom, eu quero que alguém chegue e fale, ajoelha e chupa, entendeu? Tipo, alguma coisa Exatamente. Amanda, uma assim. pergunta muito pertinente. Aham. O Neto tá aqui, assumidamente homossexual, que a gente Aham. brinca, tudo, Eu mas todo não mundo sabe que aqui é disse. quinta série, assumido e heterossexual, macho pra caralho. Passa até xixi sentado pra não pegar nesse bicho aqui. E é o seguinte, quero saber, rola a prática Aham. de BDSM. Tá. Você tá aqui com o seu switcher aqui fora, Uhum. seu submisso. Aham. Mas você e o Neto, rolaria essa? Rolaria o quê? Sexo? O BDSM? Ah, BDSM? Claro que Ok, sim. é assexuado. É assexuado. Por evidente, é um proporcional prazer ao outro, pouco importa a identidade de gênero. Exatamente. E- Eu jogo com meninas que são 100% lésbicas, eu jogo com meninos que são 100% gays, entendeu? Entendi. Homoafetivos. Porque, assim, ó, pra você ter uma ideia, eu vou dar um exemplo. Vem um menino de Piracicaba e ele é gay.
Beijinho de longe, hein? 100% gay. Beijinho de Aí ele longe. chegou, oi, tudo bem, né? E qual é a sua posição? Você já sabe? Não, eu sou dominador. Aí eu olhei assim, tipo assim, tá bom, você tá dizendo que é dominador, tá Essa lá. coca é fanta. É, mais ou menos isso. Mas ok, se a pessoa falou, a gente acredita. E aí começou a noite, vai daqui, vai dali, não sei o quê. Daqui a pouco ele virou assim e falou assim, nossa, Amanda, vi você batendo. Nossa, deu um calorzinho aqui. Eu falei assim, ué, vamos pro X, eu bato em você. Aí ele olhou assim, sério? Eu falei assim, sério, bora? Aí ele, vamos. Aí eu falei assim, ótimo, qual é a sua palavra? Aí ele falou a palavra dele, coloquei ele no X e comecei a bater. Daqui a pouco, terminamos, ele gozou, né? Mas não foi o orgasmo, né? Teve orgasmo, não gozo. Existe essa É o dry diferença. orgasmo, né? O orgasmo Exatamente, seco, o orgasmo né? seco. E aí tirei, ele parou assim, depois a gente conversou. Fui lá, a gente vai conversar, que a gente fala que é o aftercare. A gente conversa, dá um pouco de carinho, vê se tá tudo bem e tal. E depois a gente conversou, ele falou assim, eu nunca imaginei que eu fosse sentir prazer com uma mulher. Nossa. Porque eu sou 100% gay. Eu sinto prazer com um homem. E onde já se viu uma mulher me dar prazer, você sabe que a minha cabeça bugou, né, Amanda? Eu Bugou falei é assim, ótimo. querido, entenda, prazer não quer dizer ato sexual, não quer dizer gênero. Sim, o prazer dele era apanhar. E não importa Exatamente. se é homem ou mulher que tá batendo. Exatamente. Aí ele falou assim, eu não conseguiria... Aí ele falou assim, eu tentei com um dominador, né, homem, não consegui deixar ele fazer nada comigo. Porque aí com homens eu domino. Mas com a mulher eu prefiro ser dominado. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês falaram que o estupro consensual não pode. Eu tenho muito prazer nesses vídeos do BDSM, obviamente, eu já deixei bem explícito aqui. E tem uns vídeos. Olha o conteúdo, né? Tem uns vídeos que o bottom, Uhum. ele fica vendado, ele não tá amarrado, ele fica vendado de 4 numa cama e entram estranhos e tem relação com ele. Isso é estupro consentido ou não? Porque eles não são violentos. Eles passam lubrificante, Não, isso não é eles estupro, né? fazem. Não, isso daí é uma pessoa que gosta de ser usada sem saber quem é que tá quem tá usando. Mas isso é BDSM também ou não? Pode, fetiche. é um fetiche, É um pode fetiche. entrar dentro do BDSM sim. Desde que seja tudo consensual, que ele saiba que vão ter tantas pessoas, que todos vão usar preservativo e tudo mais, pode entrar sim. Isso acontece em casa de swing por aqui. Sim, Cara, vendo sim. as mulheres. Teve uma vez que eu tive uma relação muito, nos meus 20 e poucos anos, com um cara super uns bem 3 anos atrás. sucedido. Não, faz um ano. E É, mano. eu nunca esqueci que ele, na hora ali do Vamos Ver, do Rally Rola, ele virou e falou assim, parece que eu estou transando com a minha chefe. Porque eu sempre fui mandona, Sim. sempre fui autoritária, isso desde sempre. Sim. E aí, quando a gente fala assim, faz assado, muda aqui essa posição, né? Que a gente tá conduzindo a Piloto situação de ali. foda. Piloto de foda. Vira aqui. Vira pra lá aqui. A 100 metros, reduz. Porra, Eu nunca velho. esqueci essa situação. O cara quase me broxou quando ele falou isso. sim. Parece que eu estou me fudendo Bom, com a mas o minha cara chefe também me dando foi. ordens. Mas que cara Porque ele mais era babaca. machista, ele era Sim, muito total, machista. total. Sempre foi. Não. E ali foi um comentário machista, né? Foi, total. Eu falei, cara... Porque se ele falasse tá... assim, tô com a impressão que tô transando com a minha chefe. É. Ui, que delícia! É. Ok, tipo, Pois é, me mas sentindo foi uma crítica. submisso. Eu querendo ter uma chefe. Oi. Crítica. Eu falei, pô, cara... Mas- Acabou o relacionamento ali, né? Amanda. Falamos dos anos. Valete, manda bala, manda bala. Falamos dos anos 80, como era antigamente retratado, que você falou que era outra geração. Como a sua família encarou esse seu lado? Ou eles não sabiam? Você foi casado, você falou que você separou em 2018. Sim, Só que você começou a praticar e teve o The Office antes disso até, Sim. né? antes da separação. Como que você lidava? Ele era seu parceiro dentro desse mundo maravilhoso que é o BDSM? Aham. E como que não sei se você tem filhos ou Tenho. não, seus pais encaram isso? Então, eu já não tenho mais pais, né? Os meus pais já são falecidos. Mas eu descobri, eu já tava casada, né? O nome do que eu gostava e tal. E eu juro que eu tentei com a criatura, né? Eu tentei. Mas aí, assim, eu tentei dominar, mas não ia. Eu tentei me submeter, mas aí não ia também. Aí, e eu converso, eu sou uma pessoa muito aberta, e eu converso, eu gosto das coisas muito claras, eu não gosto dessa, mas é melhor não contar, porque, né, vai Não, magoar. tá Eu louco. prefiro magoar, a pessoa saber e tá tudo certo, entendeu? Então eu tentei, né, me submeter, não deu certo, conversei bastante com ele, ele foi comigo em uma das casas que existia, em São Paulo não existe mais, e ele foi em uma das minhas festas, ele inclusive ajudou a fazer equipamentos que tem no The Office até hoje, móveis. E aí ele falou assim, isso não é pra mim, mas se você gosta, ok, pode ter seus submissos, né, e praticar. Porque pra ele, o foco é o sexo, né, então ele não gostava.
E aí, quando a gente foi se separar, né? Todo mundo fala que a gente conhece o parceiro quando vai se separar. E aí ele quis usar isso, né? Com a minha família. Eu tinha um irmão que morava aqui. Eu falei assim, vamos jantar. Vou na sua casa jantar. Comecei a fazer um yakisoba, bem família. Virei pra ele e falei assim, eu queria te fazer uma pergunta. Como você me vê? Aí ele, como assim? Como você me vê? Irmã, mulher, mãe, né? Porque eu tenho filhos e tal. E ele foi lá, falou. A hora que ele terminou, ele falou assim, ótimo, então, eu tenho uma coisa pra contar. Tava ele, meu irmão e a minha cunhada. Aí ele, o quê? Eu falei assim, então, eu sou praticante de BDSM. Aí ele parou, cruzou o braço, assim, e a minha cunhada na hora, o que é isso? Eu falei assim, sabe 50 tons de cinza? Aí ela, sei, você é a Ana? Eu, não, eu sou o Christian. Ai! Aí ela, nossa, você usa chicote? Você sabe usar chicote? Eu falei assim, sei. A cunhada já queria ver pro Aí estragou a família. Isso acaba um relacionamento, né, Amanda? Porque se um dos parceiros gosta e o outro não aceita, não tem como continuar, né? Não, desde que a pessoa entenda e seja muito bem conversado, pode continuar. Eu tenho amigos conhecidos que o marido não gosta e ela é dominadora e tá tudo certo, entende? Mas aí ela vai praticar com outra pessoa Com e outra ele permite? Sim, E sim. aí não é traição, porque ele sabe, deixa. ele sabe. Não é traição. Eu sempre digo Que o não seguinte... rola sentimento, é só o prazer, né? É que pode acontecer sentimento? Pode. Eu cheguei a namorar submisso e tal, e submissa, que eu sou bissexual. Então já aconteceu. Mas assim, o foco não é você tá procurando casamento, amor. Você tá procurando prazer, né? O amor acaba acontecendo, né? Sentimento às vezes pode acontecer, mas o foco mesmo é prazer. E a então hoje Amanda? a minha família sabe. A Amanda hoje tá solteira, tá casada? Tá solteira. Tá solteira. Tá solteira. Se você pensar em universo baunilha, tô solteira. Agora, se pensar no universo BDSM, continuo solteira, porque quem manda sou eu e eu posso ter vários parceiros, eles só Aí podem sim, ter a mano. mim. Olha. Amanda, sempre foi dominadora? Sempre fui dominadora. E outra coisa, se descobriu bissexual depois do BDSM? Depois do BDSM. Antes não tinha nem ideia aqui. Não, antes eu olhava e falava assim, gente, eu não consigo imaginar que eu vá sentir prazer por mulher. Depois do BDSM eu falei assim, nossa, é bem interessante, o jogo é bacana. Mas sempre na posição de dominatrix. Então, não, desculpa, eu errei. Logo no início, eu tava muito cansada de sempre falar assim, era que nem você. Ei, né, num oral, por exemplo, vai pra direita, vai pra esquerda, vai pra cima, vai Piloto pra de baixo. foda. Mais ou menos isso. Aí eu cansei, eu falei assim, não, gente, descobri esse tal de BDSM, que o homem sabe o que faz, então ótimo, vem cá, tô aqui o poder. E aí, hipócrita quem fala que entra no BDSM procurando outra coisa que não gozar muito, né, gente? Aí eu falei assim, ótimo, vai, me faça gozar bastante. E aí eu percebi que não era bem assim. Ele queria mandar, eu, não. Ele queria bater, eu, não. Ele queria não sei o que, eu, não. Aí eu parei e falei assim, isso não é pra mim, gente. Eu quero estar do outro lado do chicote. E aí assim, eu provei a submissão? Provei. Gostei? Não me dá prazer. Então, Nada contra quem dá, né? Mesmo porque eu quero que tenha alguém que sinta prazer. você contou das pessoas que chegam ao orgasmo sentindo na pele, Sim. realizando ali a prática do BDSM. E Sim. você também chega ao seu orgasmo fazendo na pessoa, você praticando ali, esse é o seu prazer. Sim, também. Mas o meu maior prazer é a troca de poder. E aí não é qualquer pessoa que é meu submisso. Aquela pessoa que vira assim e fala assim, nossa, me deixa te servir, me deixa te servir pra todo mundo, esse não me chama atenção. Aquela pessoa que tá ali, que tipo assim, Desafio. aquela pessoa fala assim, não, eu vou procurar uma rainha, ou eu vou escolher uma rainha ou uma dominadora, aí eu falo assim, olha esse, Ó, achei interessante. Fica a dica que ninguém nunca conseguiu me dominar. Olha que hein? delícia. Tá querendo aí. Amanda, é o seguinte, Com outro rei, né? com relação às redes sociais, Uhum. a gente sabe que tem uma bem específica aí, quase que equiparada a Facebook, etc., Aham. chamada Fat Life, né? Fat Life. E ela tem comunidades mundiais, Sim. inclusive regionais, Curitiba, Estado do Paraná. Sim. Tem muito pessoal que localiza The Office pelo Fat Life. Vocês estão lá, não estão? Como é que você é com relação a essa rede Então, social? no Fat Life nós não estamos ainda, mas tem sempre, quando tem eventos, a O gente... pessoal da comunidade Curitiba vem. a gente coloca lá, mas tem vindo poucas pessoas do Fat Life. Vem mais o pessoal do site que procura por BDSM, né, em Curitiba. Então acha o nosso site e pelo Instagram. E tem o cu também, né?
que é o novo TikTok. Então, tá todo mundo me falando desse. Esse eu ainda não entrei, eu tenho E você já entrou no cu? Esse daí eu ainda não, mas outro sim. É um negócio de um passar o cu pro outro, por isso que eu não entrei nesse treco aí. Você Olha, pode que legal. postar vídeos pornôs, fotos. É um TikTok com Twitter. Ah. É fantástico. Que bacana. Amanda, quem quiser conhecer a sua casa, The Office, Uhum. deixa aí o Instagram pra gente poder divulgar. Pra Aham. quem quiser, quem tem curiosidade. Ótimo. O Instagram é @TheOfficeCuritiba. O site é www.theofficecwb.com. E aí, gente, tem o telefone, pode dar? Pode. Claro. Que aí é o WhatsApp. Não adianta vocês ligarem, porque geralmente a gente não consegue atender, porque é muita mensagem. Então é pelo WhatsApp, que é 41 98705 7557. Então faz o convite. Repita! 41 98705 7557. É isso aí, pessoal, The Office. E a última pergunta, polêmica. Vamos lá. Nós sabemos que na psicologia Uhum. se justifica o seguinte com relação a sofrimento, dor e etc. Dizem que as pessoas que sentem prazer com dor é porque têm culpa em sentir prazer sexual. Isso é um aspecto teórico da própria psicologia, Uhum. que eu lamento e não me filio, mas consigo compreender porque eu também trabalho um pouco essas coisas de análise corporal, comportamental, etc. A gente acaba percebendo um pouquinho desses problemas, afetos, desenvolvimento da infância, etc. Como é que você vê esse comportamento? Como é que você justifica? Se justifica ou não? O que você acha disso? Das pessoas sentirem prazer com dor? Isso, porque pro aspecto técnico dizem que é culpa. A pessoa sente culpa em ter prazer e por isso busca a dor. Tipo, me puna porque eu tô sentindo prazer. Nossa, assim... Olha, sinceramente, eu não vou pra esse caminho da psicologia, não. A pessoa sente Deixa o prazer e tá psicólogo tudo que se certo. dane. Exatamente. É isso aí, tamo junto, Amanda, toca aqui. Meus queridos, bora pra The Office. Colhem nós aqui de 4, que nós vamos tudo pra The Office lá fazer as fotografias, os vídeos, botar a nossa querida Mel no X. E o meu querido também, vou dar porrada em todo mundo. Adoro. É isso aí, Amanda, muitíssimo obrigado. Amanda, obrigada, Obrigada, foi Amanda. ótimo, adorei. Se é massa, tá convidada a voltar, hein? Ótimo.